guys and girls, how are you doing? Como é que vocês estão? I hope you are all fine. Eu espero que vocês e sua família estejam todos bem. Welcome to our English class number 18. An amazing lesson. Hoje a gente vai ter uma lição muito bacana. Assunto da aula de hoje, reading a poem, ler um poema. Se na língua portuguesa já é difícil, vocês imaginem o nosso desafio de hoje de língua inglesa. Os objetivos propostos para essa aula são: compartilhar com os colegas a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista, defendidos com ética e respeito. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito de um grande autor dos Estados Unidos. We are going to read a poem written by Edgar Allan Poe. Do you know anything about him? Nós vamos ler um poema escrito sobre Edgar Allan Poe. Você conhece, você sabe alguma coisa sobre ele? Essa é uma das fotos dele, certo? Que são fotos de estúdio. Como ele já era um pouquinho mais velho, é do século passado, algumas fotos elas ficam um pouquinho diferentes, não é verdade? So, let's go. The author, Edgar Allan Poe, was very famous for his macabre stories, poems and narratives. He was born in 1809 in Boston and died in 1849 in Baltimore, USA. He wrote his poems in the late 19th century. His childhood was very sad because he lost his mother and was abandoned by his father and was adopted. He married his cousin Virginia when she was 13 and she died a few years after that. He was the first author to make a living of his writings alone. Então, vamos ver o que dizia. O Edgar Allan Poe nasceu em 1808 e morreu em 1849. Nasceu em Boston, Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. Filho de David Poe e Elizabeth Arnold, atores de teatro, ficou órfão de mãe e foi abandonado pelo seu pai. Nunca foi formalmente adotado, porém foi escolhido por uma família bem posicionada financeiramente em Baltimore, na Virgínia, que lhe proporcionou uma educação de qualidade com os melhores professores da época. Demonstrou interesse desde muito cedo pela literatura e a sua carreira de escritor começou pouco depois dele abandonar a universidade, com a publicação de uma coleção anônima de poemas, que recebeu o nome de Tamerlane and Other Poems, em 1827. Em 1836, ele casou-se em segredo com a sua prima Virginia, que lá atrás dizia que ela tinha 13 anos, e pouco depois passou por diversas dificuldades financeiras, superadas ao vencer os concursos de conto e poesia, promovidos pela revista Southern Literary Messenger. Edgar tinha graves problemas com bebidas e depois da morte da sua esposa, o problema se agravou ainda mais. Muitas de suas obras abordam a temática do sofrimento causado pela morte. É considerado o criador de conto policial e suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea. Faleceu em decorrência de doenças causadas pelo uso exagerado de bebidas alcoólicas, em Baltimore, no dia 7 de outubro de 1849. Agora eu vou mostrar para vocês um dos poemas mais conhecidos de Edgar Allan Poe, que se chama Annabel Lee. This was the last complete poem written by Poe. It explores the theme of the death of a young girl. Então, esse é um poema completo. É o último, escrito por Poe. Ele explora o tema da morte de uma jovem garota. As pessoas acreditam que ele fez esse poema para a esposa, que faleceu muito jovem.
Vocês acham que olhando para essa figura que eu mostrei aqui e tudo que eu já falei sobre a história dele, is this a sad or a happy picture? Essa figura é feliz ou triste? O que vocês acham? Where are they? Onde eles estão olhando para essa figura? Is this a picture of a real or a fictional situation? Vocês acham que essa figura, essa foto, é de uma situação real ou de uma situação ficcional, inventada? Do you think this picture can reflect reality or imaginary? Você acha que a figura pode expressar a realidade ou o imaginário? Quando a gente lê um poema ou quando a gente lê um texto, antes de nós lermos, mesmo que nós não dominamos a língua, a gente pode fazer não uma conclusão. Nós podemos tirar todos os aspectos do nosso conhecimento para saber a respeito do texto que a gente vai ler. Olhando para essa figura, a gente já tem uma boa perspectiva do que esse poema vai falar. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês, esqueci a palavra agora. Vou falar o poema, vou declamar. Ai, lembrei rapidamente. Vou declamar o poema para vocês. Então, Annabel Lee, by Edgar Allan Poe. It was many and many years ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know, by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and to be loved by me. I was a child and she was a child in this kingdom by the sea. But we loved with a love that was not then love, I and my Annabel Lee, with a love that the winged seraphs of heaven covet her and me. And this was the reason that long ago, in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud chilling my beautiful Annabel Lee, so that her high-born kinsman came and bore her away from me, to shut her up in a sepulchre in this kingdom by the sea. The angels, not half so happy in heaven, went avine her and me. Yes, that was the reason, as all men know, in this kingdom by the sea, that the wind came out of a cloud by night, chilling and killing my Annabel Lee. But our love, it was strongest by far than the love of those who were older than we, of many far wiser than we, and neither the angels in heaven above, not the demons down under the sea, can ever deceive my soul from the soul of the beautiful Annabel Lee. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee. And the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And so all the night tide I lie down by the side of my darling, my life and my bride, in her sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea. Pode-se concluir, então, a respeito desse poema, que a gente tem que fazer umas observações. Que há diversos fatores para considerarmos um texto um poema. Vocês já estudaram isso na língua portuguesa, como o ritmo, a rima, a linguagem figurada e etc. Um poema ele pode tratar de muitos tópicos, tanto feliz quanto triste, coisas ou sentimentos. A gente pode perceber que nesse poema ele está falando a respeito da morte e que ele transformou o nome da mulher dele como Annabel Lee. As rimas, as palavras que rimam uma com a outra, o som,
a quantidade de sílabas. Vocês sabem que existe sim essa forma. O poema pode ter uma mensagem que vai ser entendida por alguém em algum tempo. Sempre vai fazer sentido e sempre vai tocar alguém, não é verdade? Esse poema é um poema bastante triste, mas é um poema lindíssimo, em que ele não deixa de amá-la e que ele diz que não vai abandoná-la, mesmo que numa noite o vento tenha vindo e esfriado o corpo de Annabel Lee, e que ela agora foi tirada dele e que ela mora num sepulcro frio, do lado do mar, by the sea. Muito legal! Se você quiser, você pode procurar sim a tradução do poema e tentar lê-lo como eu fiz. Eu vou dizer para vocês, eu tenho que confessar que eu treinei bastante para ler esse poema para vocês. Mas ele é lindíssimo. Tente gostar, tente procurar a obra de Edgar Allan Poe. É bastante legal, é muito importante, ok? So, I hope you have enjoyed. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de fazer essa aula para vocês. Poemas são muito bacanas. Don't forget to do your homework, of course. Não esqueça de fazer a sua tarefa, ok? É muito importante. I hope you have been amazing this class. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Thank you very much. I see you in the next class. Bye!